O planejamento é um dos pilares da educação infantil e se você quer saber como planejar de acordo com a BNCC, você está no lugar certo. Olá, eu sou Vivian Mazeu e aqui eu ensino tudo sobre educação infantil. A minha missão é transformar todos os profissionais da educação infantil em professoras seguras. E saber planejar não só faz parte das obrigações da professora, como é fundamental para atender às necessidades das crianças. E uma professora segura, ela faz o planejamento com mais qualidade e mais rápido, tomando menos tempo da vida pessoal, já que geralmente a gente leva trabalho para casa, né? Principalmente na educação infantil. Então, ter um planejamento bem elaborado, um planejamento flexível, colabora com a sua rotina do dia a dia. A professora que planeja adequadamente, ela tem menos conflito, ela consegue mais organização, ela oferece mais oportunidade de aprendizagem, mais oportunidades de descobertas para as crianças. E a partir de 2017, com a chegada da BNCC, tornou-se obrigatório olhar para esse documento e refletir sobre o planejamento. Então, os principais pontos que a BNCC, né, a nossa Base Nacional Comum Curricular, né, essa daqui, os principais pontos que ela trouxe e que a gente não pode ignorar são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, o foco na educação integral e a intencionalidade educativa. Então, se você for lá na página 38 da BNCC, você já vai ver ali os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. O que acontece? Quando a gente vai planejar para a educação infantil, né? Quando a gente tem esse olhar voltado para bebês, para crianças bem pequenas e para crianças pequenas, e pensando também em fazer todo o nosso planejamento de acordo com o BNCC, a gente precisa olhar para esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento e entender como eles funcionam na prática e o que a intencionalidade educativa tem a ver com isso. Como é que isso funciona na prática? E é isso que eu vou te mostrar agora. Então, eu vou deixar, inclusive, um link aqui na descrição desse vídeo para você baixar esse material da BNCC que eu vou mostrar aqui. Não só a BNCC na íntegra, que isso você pode baixar na internet, mas um material otimizado para você utilizar tanto no celular como para você imprimir da BNCC, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download desse material gratuitamente depois que terminar o vídeo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente olha para a BNCC e a gente fala de direitos de aprendizagem, né? E a BNCC traz aqui 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente precisa entender, primeiro assim, o que é essa intencionalidade educativa. A intencionalidade educativa, basicamente, é o que difere o que a mãe, o pai, uma avó poderia fazer com a criança em casa do que a professora faz com bebês e crianças na escola. Então, o trabalho que é feito pela família é diferente do trabalho que é feito em casa, né? Por isso que a legislação diz que é complementar. A escola é complementar ao trabalho da família. Então é diferente, ou seja, o brincar, as interações, tudo que acontece em casa é diferente do que acontece na escola. E o ponto principal dessa diferença está justamente nessa intencionalidade educativa, como a BNCC fala, ou intencionalidade pedagógica, como algumas pessoas costumam dizer. A diferença está justamente ali. O que é exatamente essa intencionalidade pedagógica? Não basta você estar olhando uma criança, cuidando da criança, ou até proporcionando um brincar. Não basta. Você precisa olhar para aquele brincar, para aquele momento de cuidados e entender o que está acontecendo de fato ali. O que a criança está aprendendo. Quais são as oportunidades de vivência, de experiência, de aprendizado que ela está vivenciando naquele momento. Coisas que a família não sabem, coisas que as famílias não conhecem.
Então, quando a família leva uma criança para o parquinho, o único objetivo da família é passar um tempo ali com a criança, é distrair a criança, é fazer a criança se divertir, encontrar uns amigos de repente, né? Essas coisas. Claro que tudo isso é muito válido e é importante, mas para a família. Para o ambiente educacional, para nós professores, isso não é suficiente. Então a gente precisa olhar para esse e para todos os outros momentos e entender qual é a intencionalidade por trás daquilo. Então, se eu estou levando a criança para o parquinho, quais são as oportunidades de aprender, de se desenvolver, de descobrir coisas ali? Então é esse olhar diferente que a gente chama de intencionalidade. É você ter uma intenção com aquela criança, é você direcionar ali o aprendizado daquela criança. Até porque a própria BNCC, aqui na página 38, quando ela fala da intencionalidade educativa, ela fala que essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social, não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ou seja, não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola, né? Creche 0 a 3 anos, pré-escola 4 e 5 anos. Então, o que a gente consegue entender claramente aqui na BNCC? Que por mais que a criança, né, quando ela fala que desenvolvimento natural e espontâneo, por mais que a gente tenha momentos, por exemplo, do parque, como eu dei o exemplo, que é um brincar livre, a criança vai para o parque e ela vai brincar ali de maneira livre, o brincar é livre, mas a professora tem toda uma intencionalidade por trás daquilo. O que a criança está desenvolvendo? Quais são as experiências e as vivências que ela está construindo naquele momento do parque que vão fazer a diferença na vida dela, que vão colaborar, ou dependendo de se o trabalho for errado, que vão prejudicar o desenvolvimento dessa criança? Quais são os objetivos que a gente alcança levando as crianças para o parquinho, por exemplo? E isso não só para o parquinho, para tudo. Inclusive nas propostas que são mais direcionadas, inclusive nas propostas que são livres, né? Se a gente propõe ali um brincar livre, eu elaboro um espaço, proponho um brincar livre ali. Por exemplo, disponibilizo panelinhas, né? Disponibilizo uma série de utensílios e coloco arroz colorido, feijãozinho, para as crianças brincarem. É um brincar livre, é uma construção ali simbólica que a criança vai desenvolver. Porém, tem toda uma intencionalidade. Eu olho para aquilo, eu identifico os objetivos, eu sei o que eu vou desenvolver, eu sei o que as crianças estão aprendendo, o que está acontecendo. Isso é a intencionalidade pedagógica. É totalmente diferente do que acontece em casa, que os pais não têm esse conhecimento. Então, essa é a intencionalidade pedagógica. E quando a gente fala dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente precisa olhar para eles também com esse olhar de intencionalidade pedagógica. Então, coloca aí nos comentários para mim se você já olha para esses direitos de aprendizagem com intencionalidade pedagógica, se você tem dificuldade, quais são suas dúvidas com relação a isso, né? E eu vou te mostrar agora cada um desses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, como é que você vai olhar para eles a partir de agora, com esse olhar de intencionalidade. Deu tempo até de você comentar, né? Bom, então vamos lá. O primeiro, que não tem ordem de importância, só porque tem que ter um primeiro, né? Mas o primeiro que a BNCC traz aqui é o conviver, que inclusive é uma das coisas que a criança não consegue fazer fora da escola, né? Ou pelo menos não consegue fazer na intensidade, na qualidade que faz na escola. Então, uma das importâncias muito grandes de bebês e crianças frequentarem o ambiente escolar
para além da questão assistencialista, dos pais precisarem trabalhar, é justamente ter essa oportunidade de conviver. Porque por mais que as famílias possam levar no parquinho, levar numa festinha, não é a mesma convivência, não é o mesmo aprofundamento ali de experiências, de vivências daquele cotidiano diário da escola. Só que esse conviver não é só o conviver, a criança já tem a mãe, o pai, os irmãos, tem avós, a família é grande, a gente sai todo fim de semana. Não é esse conviver exatamente. Quando a gente olha para o conviver com intencionalidade pedagógica, a gente identifica a necessidade de conviver com diferentes pessoas, ou seja, inclusive pessoas que não são da família da criança, de conviver com grandes grupos, pequenos grupos, com adultos, com outras crianças, né? De ampliar a linguagem, de ampliar o conhecimento de si, o conhecimento do outro, o respeito, a relação com a cultura, a relação com as outras pessoas e as diferenças. Então, esse é o olhar com intencionalidade voltado para o conviver. Será que eu estou só permitindo que as minhas crianças brinquem junto e já acho que isso é conviver? E mas é um conviver pobrinho, né? Sem muita intencionalidade. Será que eu estou deixando os bebês ali, um do lado do outro e pronto? Juntei todos ali, fiz uma rodinha, tirei uma foto, tá pronto o conviver aqui. Ou eu estou indo a fundo nessa intencionalidade. A partir de agora, você vai olhar mais para isso. E o brincar? O brincar é o segundo que a BNCC traz aqui, tudo na página 38. E o brincar acho que uma das coisas principais, assim, do brincar, não só com a intencionalidade, mas a vantagem da escola, é a diversidade do brincar que a escola proporciona, que geralmente em casa não tem. E aí a intencionalidade entra porque quando eu promovo diferentes formas de brincar, quando eu trago várias possibilidades, várias experiências, várias vivências diferentes para as crianças, eu dou mais oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento, né, de relações ali. Então, esse brincar da escola, com essa intencionalidade de desenvolver várias habilidades, ele é muito importante no processo de desenvolvimento infantil. Então, tudo que eu estiver fazendo, todas as propostas que eu estiver elaborando, todas as brincadeiras, atividades, vivências, experiências, propostas, enfim, né? Que eu estiver elaborando para as minhas crianças, eu preciso olhar e falar, peraí, eu estou adequando, isso aqui tá de acordo com a BNCC? Eu estou trazendo ali os direitos de aprendizagem nessa minha proposta? Isso vai, de fato, impactar as crianças diferente do que impactaria se fosse a família fazendo? Eu acho que essas são perguntas importantes, até de você dar uma pausada no vídeo e anotar, porque a todo momento, quando a gente está planejando, a gente tem que olhar para o que a gente planejou e se fazer essas perguntas. E o participar? O participar, ele envolve não só o estar ali, né, no meio, estar ali convivendo, porque o convívio é inevitável. Se a família pegou uma criança, um bebê, e levou para a escola e colocou lá, quer queira, quer não, ela vai estar convivendo. De uma forma ou de outra, ela vai estar convivendo. O participar, não. O participar, ele requer a troca. Então, para eu estar participando de alguma coisa, eu preciso estar inserido naquele contexto. Ou conversando com as pessoas, ou me relacionando de alguma outra forma, né? No caso dos bebês que ainda não falam. Então, para participar, eu preciso estar mais envolvido nesse processo. Por isso, a BNCC fala em participar ativamente, né? Que não é só estar naquele ambiente, é de fato fazer parte de tudo aquilo. Então, com adultos, com outras crianças, e o participar também nas decisões, o que é muito legal. A gente tem uma cultura muito forte de que criança não decide nada, criança não escolhe nada, adulto que manda em tudo. E isso não é bacana para o desenvolvimento da criança. É claro que tem uma série de coisas que a gente não pode deixar para que a criança decida, para que a criança resolva, né? Porque ela não tem maturidade para isso. É até errado no sentido de exigir da criança aquilo que ela não está preparada. Jogar uma carga em cima daquela criança do qual ela não tem como lidar ainda. Mas tem várias decisões, tem várias escolhas
que as crianças podem e devem fazer. E por que devem fazer? Porque é importante para o desenvolvimento dela. Quando ela faz uma escolha, a chance dela se envolver mais naquilo, dela conseguir cumprir aquilo que ela determinou, que ela combinou, é muito maior. A gente usa muito isso, por exemplo, na rotina. Se eu tô construindo uma rotina e eu falo, a rotina tá aqui, hoje a gente vai fazer isso, é mais fácil das crianças, de repente, não fazerem, ter birra, ter conflito, do que se eu falar, olha, a gente tem isso, isso, isso e isso. O que vocês acham que a gente faz agora? A gente pode brincar com tinta, a gente pode ir no parquinho e a gente pode brincar de blocos lógicos. Qual vocês acham mais legal pra gente fazer agora? É uma escolha super possível para as crianças. Tanto faz a ordem. É claro que, a não ser que, Vivian, mas o parquinho não dá porque tá chovendo, ou agora não é hora, é outra turma. Mas, tirando essas questões, que obviamente você vai oferecer o que é possível naquele momento, né, para a criança escolher, então é muito importante que as crianças façam essas escolhas, porque elas vão tender a cumprir. Por quê? Porque ela escolheu, porque ela ajudou a decidir. E também elas vão aprendendo a lidar com as opiniões dos outros. Isso faz parte da participação. Porque quando a gente participa de um processo, o que acontece? Ora, a minha opinião vai ser ouvida e a gente vai fazer as coisas de acordo com a minha ideia, com a minha opinião. E ora não. Ora eu vou ter que falar, tudo bem, a maioria escolheu outra coisa, então eu tenho que aceitar fazer aquilo. Então isso faz parte da participação, porque toda vez que a gente está participando de alguma coisa, não vai ser tudo do nosso jeito. A gente vai fazer tudo do nosso jeito na nossa casa, né? Imagina que você vai participar de uma viagem em família. Não vai ser como acontece na sua casa, né? Com seus parentes lá, numa colônia, numa casa de campo, numa praia. Não vai ser exatamente tudo do jeito que você quer, tudo do jeito que você gosta. Por quê? Porque tem muitas pessoas envolvidas e você vai ter que, ora, impor a sua opinião, ora, ceder um pouquinho, né? E a criança vai aprendendo isso aos poucos por meio dessa participação. Então, quando eu olho para as minhas propostas, quando eu olho para as minhas atividades e falo, de alguma forma, essas atividades, elas estão permitindo que as crianças participem ativamente, pronto, eu estou alinhando o meu planejamento e as minhas atividades à BNCC. Porque eu estou olhando para as necessidades que a BNCC me coloca, tá? Outro ponto, que é o explorar, outro direito de aprendizagem e desenvolvimento, que é o explorar. O explorar, ele também requer muita variedade. Então, a BNCC fala em movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza. Isso é muito legal, muito importante na escola e fora dela. Ampliando saberes sobre a cultura e tal, enfim. Então, quando a gente fala no explorar, a gente tem que abrir assim a nossa mente e procurar tudo que for possível para a educação infantil. A gente só não vai trazer para a escola, a gente só não vai expor a criança alguma coisa que efetivamente leve risco para a criança. Do resto, tudo que a gente puder fazer, melhor, né? Porque o cérebro da criança está ali em pleno vapor, se desenvolvendo naquela velocidade, com muitos ganhos a cada dia. Então, quanto mais vivências, mais experiências eu proporcionar, mais eu vou carregar o cérebro da criança de informação para que ela use ao longo da sua vida. E é não só informação no sentido de, ela tem bastante informação, mas Vivian, tudo bem, ela poderia pegar essa informação no futuro. Tem coisas que não dá. Né? Quando a gente fala de neurociência, por exemplo, a gente sabe que o nosso cérebro ele tem umas janelas de oportunidade. Então, se a gente não oferecer determinadas situações, determinadas experiências ali na primeira infância, aquilo vai se perder depois. Aquelas sinapses que poderiam estar acontecendo naquele momento não vão acontecer num outro momento. Então, a gente precisa trazer o máximo possível de variedade. E aí abre um olhar também para qual é a escola que eu trabalho.
Provavelmente, se você trabalha numa escola do campo, você tem muita opção voltada para a natureza, voltada para a terra, para a areia, para espaços, né? Se você trabalha numa escola, uma creche, uma pré-escola, uma escola, enfim, de um centro urbano, de um lugar mais assim, igual São Paulo, que o pessoal fala, ai, a selva de pedras, né? Então, as chances são que você tem menos oportunidades nesse sentido. Então, ampliar o nosso olhar para além do que a gente consegue enxergar dentro da nossa escola. A gente tem escolas hoje que são muito bonitas, são muito bem equipadas, mas não tem uma árvore, não tem uma terra, não tem uma grama, né? Não tem uma areinha, ou senão é aquele cantinho de areia ali, né? Uma coisa muito pequena, muito... Enfim. Então, expandir a sua visão para essa necessidade, que é uma necessidade da educação infantil, que é uma necessidade que a própria BNCC traz como direito da criança. Então, quando a gente faz uma proposta super diferente, quando a gente vai, pega folhas, pega terra, areia, enfim, faz uma horta, né? Não é porque, nossa, aquela professora é muito diferentona, é muito maravilhosa. Gente, isso hoje é o básico, tá? A BNCC já coloca ali como direito da criança. Então, não é nada de excepcional, isso é o básico. Então, a gente precisa fazer pelo menos o básico, e o básico entra os elementos da natureza, como está aqui. O próximo direito de aprendizagem é o expressar. Olha, o expressar, eu considero ele como acho que não tem principal, né? Porque os 6 são muito importantes, mas assim, o expressar, ele é algo que impacta muito na vida da criança, dependendo de como a gente permite que essa criança se expresse, ou dependendo de como a gente bloqueia ali, sabe? Coloque um tampão assim na expressão da criança, meio que para não enxergar o que está acontecendo. E aí algumas pessoas falam assim, ai, Vivian, não é por maldade, é falta de conhecimento. As famílias, eu não vou nem falar aqui sobre a família, né? Se a família não tem conhecimento, eu acho que deveria procurar. Se você decidiu ter filho, você tem que, né, procurar um pouquinho de conhecimento que seja. Mas, enfim, a família é a família. Agora, a professora não. A professora tem por obrigação procurar esse conhecimento, né? Ah, Vivian, poxa, mas eu fiz faculdade, eu não aprendi. Pois é, nem você, nem ninguém. Então, a gente tem que procurar esse conhecimento, a gente tem que se aprofundar, porque é muito complicado a gente fazer alguma coisa na educação infantil e falar, a professora não fez por mal, mas é algo que prejudica o desenvolvimento da criança, né? A mesma coisa o médico errar lá numa cirurgia e aí alguém falar, ai, poxa, ele não queria matar seu filho, viu? Tá, mas e aí? Matou, e agora? É que como na educação infantil não chega a vias de fato, né? A criança morreu, né? Então parece que não é importante, mas é muito importante, porque de uma certa forma você vai matando ali a criança se você trabalha de uma maneira inadequada. Então quando a gente fala do se expressar, né, do expressar, como sujeito dialógico, a BNCC fala, criativo, sensível, né, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos e, óbvio, por meio de diferentes linguagens. Então, por exemplo, quando a criança está chorando, suponha que tem uma criança lá chorando. A nossa sociedade tem muito enraizado menosprezar o sentimento da criança. Não sei se você já percebeu. Aliás, coloca aqui nos comentários. Você já percebeu? Você sofreu isso quando você era criança? Sabe aquela coisa assim, a criança caiu, pulou! Pronto, não foi nada, passou! Peraí, como assim pulou? Eu não pulei nada. Eu caí, eu bati o joelho, tá doendo. Me ajuda, sabe? Eu quero chorar, eu tô com dor. E muitas pessoas não têm essa atenção para isso, né? A gente vive numa sociedade que as pessoas menosprezam o sentimento do outro, mas menosprezam muito mais o sentimento da criança. Como se a criança tivesse que passar por aquilo ali sem atrapalhar, sabe? Não, pronto, pulou, levanta, acabou. Ó, chega agora, deu de chorar, né? Pronto, passou. Isso é muito prejudicial quando a gente fala do expressar. Então,
Quando a criança está chorando, o mínimo que a gente espera é ela poder chorar. Porque o chorar é uma forma de expressão. Então, é uma forma dela te dizer o que ela está sentindo, é uma forma dela colocar para fora o sentimento dela. E ela tem esse direito. Então, quando a gente fala para a criança, para de chorar, já passou, pulou, não foi nada, agora chega, a gente está ferindo com o direito da criança de se expressar, né? E é muito complicado isso, ferir um direito de uma criança. Fora que isso vai gerar muitas dificuldades nessa criança no futuro, né? Lá na frente, essa criança, quando se tornar adulta, pode ter vários problemas, precisar de uma terapia. Por quê? Porque ela nunca teve oportunidade de se expressar, ela sempre guardou tudo para ela e aquilo vai se acumulando, prejudicando aquela pessoa, né? Quantas pessoas não passam por isso hoje porque tiveram esse direcionamento, seja por familiares ou por cuidadores, na sua infância. Então, nós, enquanto professores, temos que olhar para o nosso planejamento, flexibilizar esse planejamento e entender que durante aquele planejamento, a criança precisa de espaço para se expressar. Então, se eu estou colocando uma coisa atrás da outra, só eu falando, vamos, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, agora pega essa bola, agora anda aqui, agora faz isso, agora faz aquilo, agora não sei o que, deu hora da saída, acabou, eu estou ferindo o direito de se expressar. Então, eu preciso olhar para esse expressar na hora do meu planejamento. Peraí, será que tem um respiro aqui no meu planejamento? Tem um tempo para a criança dizer o que ela sente ou se expressar de alguma forma com diferentes linguagens sobre aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está passando, né? Aquilo que ela vivenciou, o que ela gostou, o que ela não gostou, como ela está hoje. Então, eu preciso olhar para isso na hora do meu planejamento. É muito comum as professoras falarem, nossa, Vivi, é mesmo, né? Caramba, puxa, a pessoa faz isso, não faz por mal. Pois é, mas se você fazia isso, nossa, Vivi, eu fazia, meu Deus, e agora? Passou, tá? Não adianta ficar remoendo, você já fez, isso já foi, ficou no passado, bora seguir adiante. A partir de agora você tem um novo olhar, você vai planejar as suas ações, você vai planejar as propostas, as atividades, olhando também para essa questão da criança poder se expressar e se expressar dessa maneira respeitosa, dessa maneira acolhedora, né? Onde eu me coloco ali disposta e disponível. Vem cá, a Pro te ajuda, né? Deixa eu te dar um abraço, você tá se sentindo melhor. É dessa forma que a gente consegue fazer intervenções ali sem inibir ali que a criança se expresse. O próximo direito de aprendizagem é o conhecer-se. Conhecer-se. Isso. O conhecer-se, ele diz muito sobre quem é você, sobre a identidade pessoal. E o conhecer-se, ele é muito amplo, porque parece tão óbvio, né? Ai, Vivi, a criança se conhece, ela já sabe o nome dela, ela se olha no espelho, ela se reconhece. É muito mais profundo. O conhecer-se é você saber os seus limites, é você saber o que você gosta, o que você não gosta, o que o seu corpo é capaz de fazer, quais são os movimentos que você consegue, até onde você chega, pensando no físico também, sabe? Como você se sente, quem é você, o que você gosta. E esse conhecer-se, essa construção do ser na educação infantil, ele se dá no ambiente coletivo. Conforme ele se relaciona nos espaços, com as pessoas, com os materiais, ele vai cada vez mais se conhecendo. A criança depende das outras pessoas, depende do ambiente para se conhecer. É curioso, né? Parece que conhecer é um processo dela com ela mesma. Mas não, quando ela se relaciona com o outro, que ela começa a ver as diferenças entre cada um, que ela consegue se colocar naquele ambiente, que ela consegue, de fato, saber quem ela é. E esse conhecer-se, ele está muito relacionado também com a questão do pertencimento. A que essa criança pertence? Então, é uma escola na cidade X, do município, do estado Y, né, no bairro tal, onde as pessoas são de tal maneira, os costumes são esses, são aqueles. Tudo isso vai gerando a ideia de pertencimento. A criança pertence
aquele grupo. Por isso que as crianças têm muito esse costume de falar, a minha escola, os meus amigos, né, quando eles são um pouquinho maiores, no final da educação infantil, começo do fundamental, eles vão enxergando essa coisa assim de pertencimento do grupo que ele é, do tipo de roupa, né? Eles começam muito com isso, começa a ter vergonha. Ai, não fala isso pra mim. Ai, mãe, que vergonha. Sabe? Então esse conhecer-se, ele tem a ver com o pertencimento e começa desde sempre. Começa desde bebezinho. Começa lá na educação infantil. Aliás, para os bebês, esse conhecer-se, ele começa até de uma maneira muito natural, de uma maneira quase que involuntária, porque a criança começa colocando a mão na boca, colocando o pezinho na boca, né, a mão, o pé dela mesma na boca dela, e isso é o conhecer-se. A criança está se conhecendo ali, quem ela é, até onde ela chega, qual é a possibilidade do corpo dela, tudo isso está relacionado com o conhecer-se. Então, durante as brincadeiras, nas linguagens vivenciadas, né, dentro da instituição escolar, na família, na comunidade, em todos esses ambientes que a criança vivenciar, vai estar ali a oportunidade dessa criança conhecer-se. Bom, aqui a gente falou desses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, que a BNCC traz e que a gente precisa olhar para o nosso planejamento e planejar de acordo com esses direitos. Olhar para esses direitos a partir de agora, com esse novo olhar, entendendo o que é cada um desses direitos, entendendo o que é uma intencionalidade educativa. Então, a partir de agora, olhar para isso e quando você estiver fazendo o seu planejamento, se faz essas perguntas. Se de fato você está fazendo de acordo com a BNCC, se de fato você está respeitando esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento. É claro que a gente tem ainda os campos de experiência, com todos os objetivos, com todas as informações, mas isso é tema para um outro vídeo. Então, comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um outro vídeo falando também de como planejar de acordo com a BNCC, voltado para os campos de experiência, né? Coloca aqui nos comentários se você quer. E se você gostou desse vídeo, compartilha com as suas amigas da educação infantil. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas professoras a se sentirem mais seguras aí com relação ao planejamento e à BNCC. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!